Yumi estava em busca de um filme raro. Ela precisava de algo especial para o trabalho escolar, algo que chamasse a atenção do professor e garantisse uma boa nota. Depois das aulas, seus pés a levaram até uma videolocadora esquecida, um pequeno estabelecimento aninhado entre um restaurante de ramen e uma loja de artigos de segunda mão. As janelas da videolocadora estavam cobertas de pó e o letreiro desbotado mal se destacava sob a luz fraca dos postes da rua. Assim que Yumi entrou, foi recebida pelo som de um sino suave na porta. O cheiro de papel envelhecido e madeira molhada encheu o ar, criando uma sensação de nostalgia que parecia envolver o ambiente. As prateleiras estavam abarrotadas de fitas VHS, seus rótulos amarelados e suas capas desgastadas pelo tempo. Uma música distante, algo dos anos 80, tocava suavemente de um rádio na recepção. Yumi percorreu os corredores estreitos, deslizando os dedos pelas capas dos filmes. Estava procurando algo específico, algo diferente. Enquanto passava por uma sessão de filmes de terror, seus olhos foram atraídos por uma prateleira no fundo da loja, quase escondida pela penumbra. Aproximando-se, ela notou uma fita VHS sem rótulo, coberta de poeira, repousando sozinha na prateleira. Era como se tivesse sido deixada lá de propósito, esquecida pelo tempo e pelas mãos de outros clientes. Curiosa, Yumi pegou a fita e caminhou até o balcão. O dono da loja, um homem idoso de rosto sério e óculos grossos, observou-a com um olhar curioso e um tanto apreensivo. "Você tem certeza de que quer alugar essa fita?" perguntou ele com uma voz rouca que parecia vir de algum lugar profundo. "Esta fita já causou problemas antes." Yumi sorriu, achando que ele estava apenas tentando criar suspense para vender um produto velho. "Sim, estou curiosa. Pode ser interessante." O homem olhou para a fita por alguns segundos antes de colocá-la dentro de uma caixa plástica. Seu olhar ficou mais sombrio e ele se inclinou para mais perto de Yumi, baixando a voz. "Tenha cuidado com o que escolhe assistir, garota. Nem tudo que está gravado deve ser visto." Yumi sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou não demonstrar. Agradeceu rapidamente e saiu da loja com a fita na mão. Enquanto caminhava de volta para casa, o vento frio da noite soprava, e ela se perguntava se o aviso do velho tinha algum significado ou se era apenas uma tentativa barata de assustá-la. Ela chegou em casa, um sobrado tradicional japonês, silencioso e vazio como sempre. Seus pais estavam fora em uma viagem de negócios, deixando-a sozinha mais uma vez. Yumi subiu para o seu quarto e, sem perder tempo, tirou a fita da caixa e a colocou no videocassete. Respirou fundo, esperando o velho chiado da fita ser lida como um eco do passado. A imagem tremeu, ajustou-se e finalmente clareou, revelando algo indistinto. A imagem na TV parecia borrada e instável, como se a fita estivesse gravada há muito tempo. Por um momento, Yumi pensou que nada interessante sairia daquela velha VHS. Ela quase se levantou para desligar o aparelho, mas algo na tela chamou sua atenção. As imagens começaram a se focar, revelando o ponto de vista de alguém caminhando lentamente por uma rua. Os passos eram vagarosos, como se a pessoa segurando a câmera estivesse incerta ou escondida. Yumi inclinou-se para a frente, os olhos fixos na tela. A rua parecia familiar. Conforme a cena se desenrolava, o ambiente tornou-se estranhamente reconhecível.
o mesmo layout de casas, o mesmo portão vermelho que ela passava todos os dias a caminho da escola. E então viu. Era a sua rua. O coração de Yumi acelerou. A câmera, ainda em movimento, parou abruptamente diante da fachada de sua casa. A lente parecia focar na porta da frente como se alguém estivesse observando. O enquadramento era fixo, mas instável, tremendo ligeiramente. Yumi sentiu uma leve vertigem, um desconforto que começou a subir por sua espinha. Quem poderia ter gravado aquilo? E por quê? Por um instante o vídeo ficou distorcido, um ruído agudo ecoou pela sala e a tela ficou preta. Yumi piscou, tentando entender o que tinha acabado de assistir. Estava prestes a desligar a TV quando o vídeo voltou à vida. Agora, a câmera estava posicionada em um novo ângulo. Parecia que estava dentro de sua própria casa. O corredor estreito e mal iluminado era inconfundível. Yumi sentiu o estômago revirar. Ela se levantou, aproximando-se da tela. Podia ouvir sua própria respiração ofegante misturada com o som baixo e contínuo da fita. A câmera se movia lentamente pelo corredor, como se estivesse explorando cada canto, cada detalhe. Passou pela porta do seu quarto, parou brevemente e depois continuou, entrando na sala de estar. De repente, a imagem começou a tremer novamente, desta vez mais violentamente. A tela se distorceu e ficou escura por um momento. Quando voltou, Yumi viu a própria sala onde estava, exatamente como estava agora, com o mesmo ângulo, as mesmas sombras projetadas pelas lâmpadas. Ela sentiu o coração acelerar e seus olhos se arregalaram. Sem aviso, a TV desligou sozinha, deixando Yumi em uma escuridão quase total. Apenas o brilho fraco da rua iluminava a janela. Ela sentiu um calafrio, como se alguém estivesse parado atrás dela. Girou o corpo rapidamente, mas não havia ninguém. Estava sozinha. Mas o desconforto permaneceu. Yumi hesitou, olhando para o videocassete. Suas mãos estavam frias e trêmulas. Isso não pode ser real. Ela murmurou para si mesma, tentando racionalizar o que tinha acabado de ver. Ela pensou em ligar para alguém, talvez um amigo, mas era tarde demais, e ela sabia que soaria como uma louca. Tentou rir para aliviar a tensão, mas a sensação de ser observada ainda a atormentava. Lentamente, Yumi desligou o videocassete e respirou fundo, tentando se acalmar. Decidiu que era melhor dormir e esquecer o que tinha visto, ao menos por aquela noite. Porém, a curiosidade estava lá, no fundo da sua mente, corroendo lentamente suas defesas. Ela sabia que, em algum momento, voltaria a assistir. Algo naquelas imagens chamava seu nome, sussurrava por respostas. Na manhã seguinte, Yumi mal conseguia tirar a fita da cabeça. Durante as aulas, seus pensamentos estavam em outro lugar, repassando cada detalhe das imagens perturbadoras que vira na noite anterior. A fita mostrava alguém dentro de sua casa, mas como? E por quê? No caminho de volta para casa, a curiosidade de Yumi superou o medo. Sentia que precisava ver mais, entender melhor o que estava acontecendo. Assim que chegou, foi direto para a sala, pegou a fita do lado do videocassete e a colocou para rodar novamente. Seu dedo hesitou por um segundo antes de apertar o botão de play, mas o fez, quase automaticamente. Desta vez, a fita começou exatamente de onde havia parado, a câmera no mesmo ângulo, mostrando sua sala de estar. O coração de Yumi acelerou enquanto a câmera se movia lentamente para o lado, como se estivesse explorando o ambiente. A imagem se concentrou por um momento
em uma foto na parede, uma foto dela mesma e de seus amigos no festival escolar do ano anterior. Yumi sentiu um arrepio. A câmera então desviou para a janela e o vídeo foi cortado. Por um breve momento a tela ficou preta e depois as imagens voltaram. A nova cena era ainda mais desconcertante. Era a escola de Yumi. Reconheceu imediatamente o pátio, os armários, e então a câmera focou em um rapaz do lado de fora, rindo com alguns amigos. Era Akira, seu amigo mais próximo. O zoom da câmera aumentou e a imagem ficou mais instável, como se a pessoa gravando estivesse se movendo em direção a ele. Akira, murmurou Yumi, incrédula. Seu coração começou a bater mais forte. De repente, a câmera caiu no chão, como se tivesse sido derrubada, e o som de passos apressados se misturou a uma respiração pesada. A tela piscou uma vez, duas, e então o silêncio. Tudo ficou escuro novamente. Yumi ficou olhando para a TV, tentando processar o que havia visto. E então o telefone tocou, fazendo-a saltar. Ela correu até ele e atendeu com a voz trêmula. Alô? Yumi. A voz do outro lado estava tensa, quase sem fôlego. É sobre o Akira. Ele sofreu um acidente. Está no hospital. Yumi sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mão que segurava o telefone começou a tremer. O quê? Como? Quando? Gaguejou. Agora há pouco. Ele estava atravessando a rua perto da escola e um carro não parou a tempo. O choque paralisou Yumi. As imagens na fita, a visão de Akira. Seria coincidência? Não conseguia acreditar nisso. Assim que desligou o telefone, sentiu uma súbita necessidade de se livrar daquela fita. Sem pensar duas vezes, pegou-a e correu para a videolocadora. Ao entrar, o sino tocou novamente e o Sr. Nakamura levantou os olhos de um livro empoeirado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Yumi colocou a fita no balcão com um olhar desesperado. Eu quero devolver isso. Não quero mais. O Sr. Nakamura a olhou com uma expressão grave, como se já esperasse por aquilo. Você viu algo que não devia, não é? Ele suspirou e empurrou a fita de volta para Yumi. Mas é tarde demais. Você precisa assistir até o fim. Yumi balançou a cabeça, negando, mas o olhar do homem era penetrante, quase hipnótico. A fita já está com você agora. Só há uma maneira de sair dessa. Ela pegou a fita com as mãos trêmulas, sentindo um frio intenso. De alguma forma, sabia que ele estava certo. Yumi deixou a videolocadora sem dizer mais nada, com a sensação de que havia entrado em um caminho sem volta. Yumi voltou para casa com a fita apertada contra o peito, sentindo o peso dela crescer a cada passo. As palavras do Sr. Nakamura ecoavam em sua mente. Só há uma maneira de sair dessa. Ela não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas uma parte de si, a parte curiosa e obstinada, sabia que tinha que descobrir. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo uma atmosfera pesada. Yumi tentou se distrair com seus afazeres, mas seus pensamentos sempre voltavam à fita. Finalmente, sem conseguir mais resistir, pegou a fita e a colocou no videocassete novamente. Respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir, e pressionou o botão de play. A imagem voltou tremendo e o som de respirações ofegantes invadiu a sala. A câmera mostrava novamente a escola, mas desta vez parecia ser noite. O ambiente estava envolto em uma penumbra profunda, com apenas a luz da lua iluminando levemente os corredores. As imagens eram desconexas.
como se alguém estivesse correndo com a câmera na mão. O som de passos rápidos ecoava pelas paredes. Então, a câmera parou bruscamente e focou em algo. Uma porta entreaberta, de onde saía uma luz fraca. A respiração por trás da câmera tornou-se mais agitada. A câmera aproximou-se lentamente da porta, revelando uma sala escura. Ao entrar, o ambiente foi iluminado por uma luz vermelha estranha e Yumi pôde ver vultos em movimento, como sombras dançando nas paredes. A câmera então focou em um espelho no canto da sala e a imagem ficou estática por um instante. Yumi prendeu a respiração. Refletido no espelho, ela viu algo que a fez gelar. Seu próprio reflexo, parado no meio da sala, encarando diretamente a câmera. Ela deu um passo para trás, em pânico. Como isso era possível? A tela começou a tremer violentamente e um som agudo preencheu o ambiente. Yumi tentou desligar a TV, mas o botão de power não respondia. A imagem tremulava, misturando ruídos e sombras, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. A tela ficou preta. Yumi estava prestes a se afastar quando a imagem voltou. Agora mostrava o exterior de sua casa novamente, mas de um ângulo diferente. A câmera estava posicionada como se estivesse do outro lado da rua, observando sua janela. Yumi sentiu um calafrio ao perceber que a cena estava ao vivo. Era exatamente a vista de sua janela naquele momento. Ela correu até a janela e olhou para fora, tentando encontrar a origem da filmagem, mas não havia ninguém. Apenas o vento soprava suavemente, balançando as árvores. Quando voltou para a TV, a câmera na fita estava agora se aproximando da porta de sua casa. O terror de Yumi se intensificou. Ela correu até a porta, trancou-a rapidamente e pressionou o ouvido contra a madeira, ouvindo qualquer sinal de movimento. Seus olhos fixaram-se na tela novamente, e o que viu quase a fez gritar. A câmera agora estava do lado de dentro da sua casa, gravando seu próprio corredor, o mesmo que levava à sala onde ela estava. O som dos passos na fita se tornou mais alto, mais próximo. Yumi podia ouvir o som de seu próprio coração batendo freneticamente no peito. Estava aterrorizada, mas não conseguia desviar o olhar da TV. A câmera na tela se aproximava cada vez mais de sua posição e o som de passos aumentava. De repente, a fita ficou estática. O som estridente de interferência preencheu o ar e a imagem desapareceu novamente. Yumi deu um passo para trás, ofegante, quando ouviu um som de arranhar vindo do outro lado da porta. Alguém ou alguma coisa estava ali. Yumi ficou paralisada, o som do arranhar na porta sendo a única coisa que parecia cortar o silêncio opressivo da sala. Cada som parecia amplificado e a sensação de estar sendo observada se intensificava. Ela se moveu lentamente em direção à porta, o medo tornando seus movimentos lentos e hesitantes. Seus olhos estavam fixos na tela da TV, que ainda mostrava a imagem do corredor da casa. A imagem estava agora completamente preta, com apenas uma linha tênue de estática visível. Era como se a câmera estivesse esperando, observando-a, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer estava em todo lugar. O arranhar continuou e Yumi sentiu um frio crescente. Ela respirou fundo, tentando se acalmar e racionalizar a situação. Era impossível que alguém estivesse realmente do lado de fora da porta. Era mais provável que fosse uma alucinação causada pelo medo. Com um gesto decidido, Yumi se aproximou da porta e espiou pela fresta da fechadura. Não viu nada além da escuridão do corredor. O som tinha cessado,
mas o sentimento de inquietação permaneceu. Decidiu verificar se havia alguma explicação lógica, talvez uma corrente de ar ou algum objeto fora do lugar. Quando abriu a porta lentamente, um vento frio e cortante a atingiu. Yumi se aventurou pelo corredor, ligando as luzes para iluminar o caminho. Seus passos ecoavam nas paredes enquanto ela se movia cautelosamente. Olhou em todos os cantos, verificando se havia algo fora do lugar, mas tudo parecia normal. No entanto, a sensação de desconforto não diminuía. Algo estava errado, e Yumi sabia que precisava descobrir o que era. A câmera na fita havia se movido para um local que parecia ser uma sala escura e desconhecida. Se a fita estava mostrando algo real, talvez a resposta estivesse em algum lugar naquela sala. Yumi voltou para a sala de estar e tentou reiniciar a fita. A tela estava novamente preta e o vídeo parecia ter acabado. Desesperada por uma resposta, ela começou a rebobinar a fita, esperando que algo a ajudasse a entender o que estava acontecendo. Finalmente, depois de alguns minutos, a imagem começou a rodar novamente. A cena voltou a mostrar a sala escura, mas desta vez a câmera parecia estar parada, e o som de uma respiração leve era audível. Yumi sentiu um calafrio enquanto a câmera se movia lentamente, revelando detalhes obscuros da sala. A luz vermelha era ainda mais intensa agora, projetando sombras sinistras nas paredes. No fundo da sala, havia uma figura sombria que parecia se mover lentamente. A visão da figura fez o coração de Yumi acelerar. Era difícil distinguir, mas parecia humano, uma presença opaca e indistinta, como uma sombra viva. Enquanto a câmera focava na figura, a imagem da tela começou a piscar e a estática voltou a aparecer. Yumi percebeu que a figura estava se movendo na direção da câmera, como se estivesse caminhando em direção a ela. O som de passos lentos e pesados se misturava com a respiração ofegante e Yumi sentiu a tensão aumentar. A imagem na tela ficou cada vez mais borrada e então a câmera foi abruptamente movida, como se alguém a estivesse puxando para longe. A tela ficou preta novamente e o som de um grito baixo e desesperado ecoou pela sala. Yumi sentiu o sangue gelar enquanto a TV desligava sozinha. A sala ficou em silêncio, mas o medo não desapareceu. Yumi sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. A fita estava mostrando algo real, algo que estava se conectando com sua própria vida. Ela decidiu que precisava encontrar aquela sala escura e descobrir o que estava acontecendo. Com determinação renovada, Yumi preparou-se para enfrentar o que quer que estivesse à espreita, sabendo que a única maneira de resolver o mistério era enfrentá-lo de frente. Yumi estava decidida. A fita mostrava uma sala escura e uma presença sinistra, e ela sabia que precisava encontrar essa sala para entender o que estava acontecendo. O medo ainda estava lá, mas a curiosidade e a necessidade de resolver o enigma eram mais fortes. Ela passou a noite vasculhando cada canto de sua casa, verificando armários, sótãos e porões. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons ocasionais de passos e o vento do lado de fora. Yumi abriu cada porta, iluminando cada canto com uma lanterna, mas não encontrou nada que se parecesse com a sala da fita. O sol começou a nascer e Yumi estava exausta, mas não disposta a desistir. Sentou-se no chão da sala de estar, olhando para a fita que ainda estava no videocassete. Ela sabia que o próximo passo seria investigar a escola,
já que a fita havia mostrado imagens de lá e do seu amigo Akira. Após um rápido café da manhã, Yumi se preparou para sair. O dia estava claro e ensolarado, mas ela não conseguia sacudir a sensação de dread que a acompanhava. Na escola, Yumi se dirigiu ao prédio principal, seu coração batendo forte. Precisava de uma desculpa para estar lá, então alegou um interesse em pegar material de revisão para um projeto escolar. A escola estava quase deserta, exceto por alguns funcionários que passavam correndo, tentando terminar o trabalho antes da aula começar. Yumi caminhou pelos corredores vazios, seu olhar atento a qualquer coisa que pudesse se assemelhar à sala escura da fita. Ela finalmente chegou ao antigo depósito de equipamentos, uma área que raramente era usada. A porta estava encostada e Yumi a abriu cautelosamente. A sala estava cheia de caixas empoeiradas e equipamentos antigos, mas não havia nada de imediatamente inquietante. No entanto, uma sensação de déjà vu a atingiu quando ela se aproximou de uma das caixas no canto. A caixa estava coberta com uma lona antiga e, ao puxá-la, revelou um conjunto de equipamentos de filmagem antigos. Em cima de um dos equipamentos havia uma fita VHS, parecendo um pouco fora de lugar. Yumi sentiu uma onda de adrenalina. A fita era idêntica àquela que tinha em casa. Com mãos trêmulas, ela a pegou e examinou. A caixa parecia estar ali há anos, coberta de poeira, mas a fita parecia relativamente nova. Ela decidiu levar a fita de volta para casa e compará-la com a original. O dia passou lentamente enquanto Yumi tentava se concentrar em outras coisas, mas sua mente estava fixada na nova fita. Ao chegar em casa, Yumi colocou a nova fita no videocassete e ligou a TV. A imagem apareceu logo e, para sua surpresa, era exatamente a mesma cena que ela tinha visto antes, mas com uma adição perturbadora. Agora havia uma sobreposição de imagens, como se a fita estivesse misturando duas gravações. A nova cena mostrava uma sala semelhante à da fita antiga, mas havia algo novo e aterrorizante, uma figura encapuzada se movendo em um ritmo lento e constante. Ela parecia estar procurando por algo ou alguém, e o ambiente estava ainda mais sinistro. A figura parou diante de um espelho antigo, e Yumi viu seu próprio reflexo distorcido. Seus olhos se arregalaram de terror quando o espelho começou a se desfazer, revelando a imagem de uma sala escura e confusa. Parecia que a sala da fita estava se fundindo com sua própria realidade. Ela se afastou da TV, sentindo um nó no estômago. O que estava acontecendo? A fita parecia estar misturando a realidade com a ficção de uma maneira perturbadora. Yumi sabia que precisava enfrentar a situação de frente. A conexão entre a sala escura, a fita e sua própria casa estava se tornando cada vez mais clara. Determinar a próxima ação era crucial. Yumi sabia que precisava entender o que estava acontecendo na sala da fita e como isso se conectava com sua vida. Decidiu que a única maneira de fazer isso seria enfrentar a situação diretamente, mesmo que o medo e a incerteza a atormentassem. Yumi passou a noite sem dormir, suas mentes se debatendo entre o pânico e a necessidade de descobrir a verdade. Sabia que precisava ir além das pistas da fita e encontrar a sala escura mencionada. O mistério estava se tornando um fardo pesado e a única maneira de livrar-se dele parecia ser desenterrar a verdade por trás daquela gravação. Na manhã seguinte, Yumi decidiu que precisava voltar à escola
especificamente ao depósito onde encontrou a fita. Havia algo ali que poderia ser a chave para entender o que estava acontecendo. A escola estava aberta, mas os alunos ainda não haviam chegado. A área estava calma e silenciosa, e Yumi sentiu uma leve tensão ao atravessar o pátio vazio. Chegando ao depósito, Yumi revisitou a caixa que havia encontrado. Havia algo de inquietante em revisitar o lugar. Parecia que algo a estava observando. Ela se aproximou da caixa e, com uma sensação de dread crescente, começou a examinar o que havia dentro. Entre os equipamentos antigos e poeirentos, encontrou mais fitas VHS. Algumas estavam rotuladas com datas e descrições, mas uma delas estava simplesmente marcada com uma etiqueta amassada que dizia Sala Escura. O coração de Yumi disparou. Ela decidiu levar a fita para casa e examiná-la com calma. Ao chegar, preparou-se para mais uma sessão de terror, sentindo um frio intenso na barriga. Colocou a fita no videocassete e ligou a TV com uma expectativa tensa. A imagem apareceu, mostrando uma sala escura semelhante àquela das fitas anteriores. Mas havia uma diferença crucial. A câmera parecia estar posicionada em um canto elevado da sala, oferecendo uma visão panorâmica. A luz vermelha era mais forte, iluminando detalhes que não haviam sido visíveis anteriormente. As sombras dançavam pelas paredes e a figura encapuzada estava novamente visível, mas agora mais nítida. A figura estava de costas para a câmera e parecia estar realizando um ritual, com símbolos desenhados no chão e velas acesas em torno de um círculo. Yumi assistiu com a respiração suspensa, tentando entender o que estava acontecendo. A cena foi interrompida por um som agudo e a tela se encheu de estática. O que voltou a aparecer foi uma sequência rápida de imagens desconexas, rostos distorcidos, flashes de luz e palavras escritas em japonês que Yumi não conseguiu decifrar. O vídeo se estabilizou novamente, mostrando a figura encapuzada se virando lentamente para a câmera. Os olhos brilhavam em um tom sobrenatural e a boca se movia em um murmúrio inaudível. Yumi sentiu um medo profundo ao perceber que a figura estava olhando diretamente para ela, como se soubesse que estava assistindo. A imagem começou a se distorcer e a figura encapuzada se aproximou da câmera, aumentando a sensação de terror. Yumi tentou desligar a TV, mas o botão de power estava preso. A figura continuava a se aproximar e o som de uma respiração pesada e ofegante preenchia o ambiente. De repente, a câmera na fita focou em um detalhe específico, uma pequena nota ao lado do círculo de velas. Yumi se aproximou da TV, tentando ler o que estava escrito. As palavras pareciam um convite, um chamado para que alguém se juntasse ao ritual. A mensagem estava clara: venha para a sala, a verdade está aqui. O vídeo terminou abruptamente com uma tela preta e uma mensagem final em japonês que Yumi não conseguiu entender completamente, mas a sensação de urgência era palpável. Ela sabia que tinha que ir até a sala escura mostrada na fita, confrontar a figura encapuzada e descobrir o que realmente estava acontecendo. Yumi se preparou para o que estava por vir. Ela sabia que não poderia mais se esconder. Com uma mistura de medo e determinação, fez um plano para investigar a sala escura, ciente de que o próximo passo poderia ser a chave para resolver o mistério que a consumia. Com o sol se pondo, Yumi estava pronta para o próximo passo de sua investigação.
Tinha um plano para ir até a escola à noite, quando não haveria ninguém por perto, e procurar pela sala escura mostrada nas fitas. Recolheu uma lanterna, uma câmera para registrar qualquer coisa que encontrasse e um notebook para fazer anotações. Ao chegar na escola, Yumi sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ambiente estava deserto e silencioso, com apenas o som distante de grilos no pátio. A atmosfera parecia carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Caminhou até o depósito, onde havia encontrado as fitas anteriormente, e começou a examinar os corredores em busca de qualquer pista que a levasse à sala obscura. Seguiu um mapa antigo da escola que encontrou nos arquivos e, com base nas pistas da fita, procurou por áreas que poderiam corresponder à descrição da sala. O depósito estava cheio de móveis antigos e caixas, e Yumi sentiu a tensão crescer a cada passo. Finalmente, encontrou uma porta trancada que parecia corresponder à sala vista nas fitas. Usou uma chave de fenda para forçar a abertura da porta, o que fez um barulho sutil, mas não o suficiente para chamar a atenção de qualquer pessoa que pudesse estar na escola. Com um esforço, conseguiu abrir a porta e entrou. O que viu dentro a fez parar por um momento, chocada. A sala estava como na fita, com velas derretidas ao redor de um círculo e símbolos estranhos desenhados no chão. A luz vermelha ainda estava acesa, emitindo uma sensação sinistra. A câmera que estava na fita estava sobre uma mesa no canto, parecendo estar esperando por alguém. Yumi se aproximou, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. A atmosfera estava densa e um sentimento de opressão pairava sobre ela. A figura encapuzada da fita parecia estar invisível agora, mas a sensação de sua presença era palpável. A sensação de estar sendo observada aumentou. Decidiu usar sua própria câmera para documentar a sala e as evidências. Começou a gravar, tentando capturar o máximo possível, e então notou algo ainda mais perturbador. Havia uma pequena caixa no canto da sala coberta com um pano. Yumi se aproximou com cuidado e retirou o pano, revelando uma caixa de madeira antiga. A caixa estava decorada com símbolos estranhos, semelhantes aos que estavam desenhados no chão. Yumi hesitou, mas a necessidade de respostas superou o medo. Abriu a caixa lentamente e o que encontrou lá dentro a fez estremecer. Havia uma coleção de fitas VHS, similares às que ela havia visto antes, mas também havia algo mais. Uma foto antiga de um grupo de pessoas, incluindo uma jovem mulher com um semblante familiar. Yumi examinou a foto, e a semelhança com ela mesma era impressionante. Era como se estivesse olhando para um retrato de sua própria família, só que muito mais antigo. A sensação de conexão com o passado a atingiu com força, e a ansiedade de entender o que estava acontecendo a consumiu. Enquanto observava a foto, um som de sussurros e murmúrios começou a encher a sala. Yumi se virou rapidamente e a figura encapuzada apareceu na entrada da sala, como se tivesse saído das sombras. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e a atmosfera ficou ainda mais carregada. A figura deu um passo à frente e Yumi sentiu um medo paralisante. Tentou falar, mas a voz saiu como um sussurro fraco. A figura encapuzada ergueu uma mão e uma energia estranha preencheu a sala. Yumi estava aterrorizada, mas sabia que precisava manter a calma para entender o que estava acontecendo. A figura começou a falar. Sua voz era um eco distante.
como se vivesse em outra dimensão. Falava de um antigo ritual, de uma ligação entre passado e presente, e de como aqueles que estavam envolvidos no ritual buscavam uma forma de continuar existindo através das imagens e memórias. Era como se a sala escura e as fitas fossem uma ponte entre mundos. Yumi ouviu atentamente, tentando absorver o que estava sendo dito. A figura encapuzada explicou que a única maneira de romper com o ciclo era enfrentar o passado e fazer um sacrifício. Yumi percebeu que a figura estava falando sobre ela mesma e sua conexão com o ritual. A figura se aproximou ainda mais e a sala começou a girar em torno de Yumi. O medo a envolveu completamente, mas no fundo ela sabia que precisava encarar a verdade e fazer o que fosse necessário para terminar com o pesadelo. A sala estava girando ao redor de Yumi e o medo a envolvia completamente. As palavras da figura encapuzada ecoavam em sua mente, misturando-se com os sussurros e o som de respiração ofegante. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de romper com o ciclo e encerrar o pesadelo que havia começado com a fita antiga. Com uma coragem crescente, Yumi se aproximou da figura encapuzada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas o desejo de terminar com tudo a impulsionava. A figura continuava a falar, suas palavras imbuídas de uma sensação de urgência. Você tem o poder de quebrar o ciclo, a figura murmurou, mas para isso precisa enfrentar a verdade sobre o passado. Yumi olhou ao redor, absorvendo o que estava acontecendo. As velas ao redor do círculo de símbolos estavam queimando baixo e a caixa de madeira ainda estava aberta com a foto e as fitas. Com uma determinação renovada, Yumi decidiu que precisava fazer algo com a caixa e com a imagem que encontrou. Ela se ajoelhou perto da caixa e pegou a foto. Olhou novamente para o retrato antigo e percebeu que a mulher na foto se parecia muito com ela. Era como se sua própria imagem estivesse entrelaçada com o ritual que estava acontecendo na sala. Enquanto examinava a foto, Yumi percebeu uma pequena nota escondida atrás dela. A nota estava escrita em japonês e parecia ser uma instrução ou um aviso. Com alguma dificuldade, traduziu o que estava escrito. Para romper com o ciclo, a verdade deve ser revelada e o sacrifício deve ser aceito. Yumi entendeu que o sacrifício não era literal, mas sim uma metáfora para enfrentar a verdade sobre si mesma e sobre o ritual. Precisava confrontar o que estava escondido e aceitar o passado para libertar a si mesma e a figura encapuzada. Com a foto e a nota em mãos, Yumi se levantou e encarou a figura encapuzada. Eu entendo agora, ela disse com firmeza. Preciso enfrentar a verdade e aceitar o passado. A figura encapuzada fez um gesto e as velas ao redor do círculo começaram a se apagar uma a uma, até que a sala ficou em completa escuridão. O medo a envolvia, mas Yumi sabia que o momento de verdade tinha chegado. Com um esforço, Yumi acendeu uma única vela, iluminando o círculo e revelando a figura encapuzada. A figura parecia mais calma agora, como se estivesse esperando que Yumi tomasse a ação final. Yumi sentiu uma sensação de paz crescente, enquanto a atmosfera ao seu redor começava a mudar. A figura encapuzada começou a se desvanecer e a energia da sala começou a dissipar. A presença opressiva foi se tornando cada vez mais leve, e Yumi percebeu que o ritual estava chegando ao fim.
o círculo de símbolos no chão desapareceu lentamente e a sala voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Yumi ficou sozinha na sala, com a caixa e as fitas ainda ao seu lado. Sentiu um alívio profundo ao ver que a presença que a havia atormentado estava desaparecendo. A ligação entre o passado e o presente tinha sido quebrada e o ciclo de terror estava finalmente encerrado. Com um suspiro de alívio, Yumi pegou as fitas e a foto e decidiu levá-las para fora da escola. Sabia que precisava continuar sua vida e deixar o passado para trás. O mistério tinha sido resolvido e o terror havia terminado. Ao sair da escola, Yumi sentiu uma nova sensação de liberdade. O peso do medo e da opressão havia sido levantado e ela estava pronta para seguir em frente. Embora a experiência tivesse sido aterrorizante, Yumi sabia que havia enfrentado seus medos e superado o ciclo que a havia consumido.